Boa noite, meus irmãos. Eu saúdo os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero convidar os irmãos a abrirem comigo a palavra do Senhor lá em Marcos, capítulo 11. Nós vamos ler no verso 24, nos diz assim: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Vamos orar. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, imenso prazer que chegamos na sua presença, ó Deus, como igreja do Senhor, ó Deus, e queremos, ó Pai, colocar as nossas vidas, ó Pai, diante de Ti, em reconhecimento em quem nós somos, ó Pai, clamando e pedindo perdão pelos nossos pecados, ó Pai, mas reconhecendo quem Tu és, um Deus santo, puro e bom, e, ó Deus, nós queremos nos achegar diante de Ti, cientes disso, ó Pai, e pedimos que o Senhor mesmo esteja falando aos nossos corações, ó Pai, através da Tua palavra, me use como instrumento do Senhor. Em nome de Jesus, amém, Deus. Nós temos aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 11, o Senhor, logo após entrar em Jerusalém, ensinando, os seus discípulos ali, sobre o poder da fé. E a fé, olhando para esse texto aqui, depois a gente pode estudar ele com calma, ela é algo simples, mas também é algo que deve ser trabalhado como um radical. Então, o verso 22, Jesus disse aos discípulos, Tende fé em Deus. Então, é confiar sem duvidar de Deus. Depois, o verso 24, nós lemos, Por isso digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede e recebeste, será assim convosco. Devemos acreditar na existência de Deus. E em quem a gente deve acreditar quando nós oramos? Primeiramente, então, como eu disse, orar e crer na existência de Deus, nosso Deus santo, soberano. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Nós precisamos olhar e se achegar a ele sem duvidar. Então essa é a recompensa daqueles que o buscam com fé, crendo que ele mesmo existe. Muitos acreditam na existência de Deus, mas não acreditam na eficácia da oração. Professam sua crença em Deus, mas negam a necessidade ou a influência da oração. E muitas vezes a gente, dito aqui então que a gente nega essa necessidade da oração, ou a eficácia ou a influência da oração, mas a gente às vezes não fala isso, a gente acha até uma palavra forte, mas a gente olha para a nossa própria vida, a gente vive, a gente age de acordo como se nós estivéssemos negando mesmo, ou estivéssemos não crendo que Deus poderia fazer tal coisa. Mas nós precisamos acreditar que receberemos aquilo que estamos pedindo a Deus. E é claro, isso de acordo com a sua própria palavra, orando segundo a sua própria vontade. Em que nós devemos acreditar? Acreditar em Deus. E devemos acreditar também que nós receberemos aquilo. Por quê? Porque nós estamos orando segundo a vontade do próprio Deus. Assim, então, vamos receber o quê? Alguma coisa, mas o quê? Não é apenas alguma coisa que nós vamos receber, ou qualquer coisa. Nós vamos receber aquilo que estamos pedindo a Deus. É claro que a gente deve orar, ter fé, e a gente, quando a gente olha, busca e olha a vontade, busca pela vontade de Deus, a gente vai orar segundo a vontade do Pai. Então ele não vai dar aquilo que a gente vai pedir para se esbanjar os nossos próprios prazeres. E lembro de um amigo pastor uma vez, que disse que estava evangelizando numa zona rural, numa cidade, e ele ia a pé, ele e a esposa saía visitando os sítios, e conversava ali então com os caseiros, com os proprietários que ali estavam, e evangelizava-os. E disse que uma certa vez ele estava indo a pé, fazendo essas visitas, e no meio do caminho passou um caminhão de cerveja, carregado de cerveja naquela estrada. E o pastor então chamou a esposa e eles começaram a orar. E ele disse que orou, falou, Senhor, o diabo anda motorizado, o diabo tem carro, para levar cerveja para o povo. E eu e minha esposa, para levar a tua palavra, estamos a pé, E eles começaram a orar por isso, e logo eles foram abençoados com um carro, E a gente ora, então, crendo que Deus vai responder às nossas orações. E orações específicas, e receber aquilo que estamos pedindo para Ele, coisas em particular,
Então não devemos pensar que Deus é um ser tal que pedimos, ou pediremos peixe e ele então nos dará uma serpente, ou pediremos pão e ele nos dará pedra, né? Mas o Senhor mesmo diz, como lemos lá em Marcos 11, 24, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco, né? Então, tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim o sucederá, né? Com relação à fé, em milagres também, não é? A gente olha para os discípulos lá, eles oravam ao Pai clamando por uma necessidade e o Senhor os abençoava. O Senhor abençoava exatamente naquilo que eles pediam, né? E o nosso Deus não é um Deus diferente daquele Deus do passado. Nós devemos crer, é claro, debaixo da sua soberania, debaixo da sua graça, debaixo do seu poder, não é? Em reconhecimento de quem Ele é. E assim, então, crendo, nós iremos receber. Devemos acreditar nisso, né? E com relação às outras bênçãos, o que nós devemos acreditar nas outras bênçãos que Deus pode nos conceder também, né? Não seria uma ideia vaga, total, pensar, não é? Que Deus então não irá responder às outras bênçãos também, né? Mas Deus responde. Então, quando o homem pede pela conversão dos seus filhos, no que ele deve acreditar? Acreditar na conversão dos seus filhos. Ou ele não precisa e não pode acreditar que Deus vai dar a bênção para outro, no sentido que ele vai abençoar o outro. Às vezes, sim, Deus vai abençoar o outro, mas ele está orando também, né? Mas Deus vai nos abençoar. Não se sabe de modo preciso, né, como serão, mas a gente pode ter a certeza de que Deus há de responder às nossas orações. Creia, ore, coloque-se diante de Deus com o coração puro, quebrantado, arrependido, né, e clame a Ele pela sua necessidade. Devemos acreditar que receberemos exatamente aquilo que pedimos, né? Tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes, assim será convosco, né? Então, ore. E quando a gente ora, no que nós devemos acreditar? Acreditar que Deus existe, que Ele é o nosso Deus, soberano sobre tudo e todos. E devemos acreditar que receberemos, né? E que já recebemos isso. Então, ore com fé, né? E acredite que Deus existe, acredite que Deus há de responder a sua oração. Coloque-se diante dele em arrependimento, em reconhecimento a Ele, não é? E assim, então, ore com um desejo, não é? De receber aquilo, ore com fé e ore segundo a sua própria vontade. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. E antes de orar, eu gostaria de agradecer a Deus porque Ele tem cuidado de todos nós, né? Agradecer porque Ele tem sustentado as nossas vidas e clamar a Ele que Ele então esteja cuidando e livrando-nos desse vírus, né? Dessa pandemia, para que assim possamos, se Ele assim permitir, em breve estarmos reunidos novamente no templo, né? Juntamente com os irmãos. Nós já ficamos gratos a Deus porque já temos reunido aos domingos, todos os domingos então às 7h30, às 8h30 nós estamos reunidos ali na igreja, tá bom? E aqueles então que puderem ir, estão convidados, e aqueles outros irmãos que estão no grupo de risco, que continuem em casa, continuem guardados aí, não é? Se protegendo à medida do possível, com álcool, máscara, não é? Lavando bem as mãos, higienizando, não é? Mas que Deus abençoe, guarde, livre e proteja as nossas vidas. Oremos. Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é que imenso prazer que oramos a Ti, ó Deus, crendo que o Senhor é o nosso Deus, um Deus vivo, és um Deus que existe, é um Deus que é um Deus presente, é um Deus que não nos abandonou, é um Deus que nos criou e um Deus que está presente conosco. Muito obrigado, Deus, porque a Tua manifestação a nós é real e hoje a gente conhece o Senhor através da Tua palavra. Muito obrigado, gratos somos a Ti por isso, ó Deus. E ajuda-nos, ó Pai, a crer. Ajuda-nos, ó Pai, a ter mais fé em Ti, no Teu poder, naquilo que o Senhor pode fazer. Mas para isso, Deus, nos ajude a conhecer mais o Senhor. Nos ajude, ó Pai, a buscar mais o Senhor, ó Deus, em conhecimento. E assim, Deus, conhecendo mais, nós vamos então orar e viver tudo de acordo com a Tua vontade. Assim eu oro clamando a Ti, pedindo que o Senhor mesmo esteja cuidando de nós, nos abençoando e nos sustentando. Abençoa a Tua igreja, fortalece a Tua igreja, os Teus filhos, ó Pai, que estão
carecendo, ó Pai, da Tua presença, ó Deus, do Teu Espírito Santo, que nós queremos que o Senhor está ali, mas ajuda-os, ó Pai, a enxergar isso. Ajuda a aplicar a Tua palavra no seu coração nesses momentos difíceis. Livra-nos, ó Pai, protege-nos, ó Deus. E assim, Deus, nós clamamos pelo fim dessa pandemia. Clamamos, ó Pai, pelo fim desse vírus, ó Pai, para que assim possamos, ó Pai, ter a nossa vida, ó Pai, normalizada, mas voltar aos nossos afazeres normais, mas com a nossa vida transformada, na dependência, no cuidado do Senhor, ó Pai. Aplica e aviva a Tua obra em nós. Aplica a Tua obra no nosso coração. Aviva a Tua igreja, Pai. Aviva as nossas próprias vidas no conhecimento do Senhor. Assim eu oro, Deus, livra, abençoe, protege, cuide, guarde, sustente a Tua obra e a Tua igreja. E assim que oramos hoje e sempre no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz, uma boa noite e um resto de semana guardado pelo Senhor.